Olá, aqui é Elisa Taborda, ou Maria da Silva, ou Liz, para quem me conhece desde os tempos da escola. Bom, eu tô aqui porque os tempos, as últimas semanas foram intensos, sabe? Eu andei me recuperando da tal da chikungunya. Aliás, gente, se cuidem aí, porque o trem complicado. Mas as dores, sabe, me fizeram baixar um pouco, talvez muito, a energia, a vitalidade e até um pouco a fé. E quando isso acontece, ou não, acho que isso é bonitinho demais, não é quando isso acontece, não. Dessa vez, pelo menos, eu busquei me catar, sabe? Catar meus pedacinhos e me compreender melhor. Achei que poderia ser um exercício bacana de voltar a me interessar por mim mesma e pelo meu restabelecimento, pela minha saúde e física, emocional, mental, espiritual. E tem sido uma surpresa muito grande. Eu voltei à pesquisa, aos estudos literários. Para quem não sabe, eu sou uma apaixonada pela comunicação. Acho que comunicação há de salvar o mundo. Quanto mais interessados, interessadas a gente tiver por se comunicar de forma cada vez mais clara, amorosa, assertiva e honesta, eu acredito que a gente realmente pode fazer a diferença aí na prática, sabe? Para esse mundo tão doido que a gente está caminhando para ele. Muito focado no eu, cada vez mais egocêntrico, egoísta, e com as tecnologias aí tirando um ótimo proveito capitalista, né, de tudo isso, colocando a gente viciado em telinhas e tudo mais. Bom, aí tava vendo meus pedacinhos, né? Eu tenho vários pedacinhos aí de várias formas ao longo da vida. Eu fui me interessando pela comunicação, estudando e vivenciando ela, uma busca por consciência sobre o que é me comunicar, ouvir, falar. Isso aconteceu de várias formas. Então, lá no início, na minha escolha pela faculdade, a comunicação pelas letras, né? Eu sou formada em letras, mestre em literatura, e essa ideia de comunicar ideias e ser ouvida, ser lida, sempre me chamou muita atenção. Mas não só, eu sou cartomante também. Então, além da comunicação entre pessoas, né, e as formas estéticas, como isso acontece através da literatura, eu me interesso muito também por essa comunicação entre o mundo das ideias, né, o mundo astral, e o mundo concreto, né, o mundo cotidiano, e faço isso através das linguagens pictóricas, simbólicas, em imagens, né, que as cartas, os tarôs, os oráculos proporcionam. Então, um outro caminho que eu escolhi e tenho me dedicado a ele mais recentemente é o caminho da programação, isso mesmo, TI. Porque também é uma forma de comunicação, né, e interessantíssima para mim. Claro que tem seus prós e contras, como tudo nessa vida, mas essa comunicação entre seres humanos e máquinas, né, compreender como é que ela acontece, esse lado mais racional, binário, e é a parte mais recente a que eu tenho me dedicado, faz só alguns poucos anos, mas acho muito interessante também. Então, fui percebendo que, olha, se tem um fio que fala de Elisa, né, Elisa no mundo, do que eu posso contribuir, eu acho, é sobre, é nessa reflexão sobre a relação que se estabelece através da comunicação, seus limites e suas capacidades de expansão da nossa ação no mundo, da nossa rede, né, de influências, de influenciados e influenciadores, porque eu acredito, como eu disse no início, que isso é fundamental para a gente não se esquecer que não somos bolhas, né, soltas com as suas ideias, num mundo que está mais, há quem diga, inclusive, que a gente passou da era da informação, né, que era lá nos anos 90 e 2000, que agora a gente está na era da opinião. Isso sendo um problema muitas vezes, né, porque opinião é algo que você emite, você manda para o mundo e pronto, acabou, né, não é uma comunicação de fato. A comunicação, para quem já estudou aí algo a respeito, ou para quem vive, para quem está vivo no mundo e atento, atenta às relações que estabelece, sabe que não é só sobre falar, é também e principalmente talvez sobre escutar, né? É uma via de mão dupla, a tal da comunicação. Então, e é exatamente por isso
que me inspirou de novo nesse período de recuperação da saúde. Um livro que eu li na época do mestrado, ele foi inspirador para eu finalizar lá o raciocínio sobre o Livro dos Rios, do Landino Vieira, que foi meu objeto de estudo. É o livro de um filósofo martinicano, lá da Martinica, das Antilhas, chamado Édouard Glissant. Vocês me perdoem aí o fraquíssimo francês, quase inexistente. Acho que eu falei o nome dele errado. Mas o Édouard Glissant, ele é um ensaísta, literato, foi, né? Ele já faleceu. Que no início da vida acadêmica, ele estudou, claro, exaustivamente aí as teorias europeias, né, nas grandes universidades. Ele se formou lá na Sorbonne da França. Ele estudou, então, exaustivamente aí esses discursos a respeito da comunicação, da estética, né, da literatura, da antropologia, da sociologia, lá na Europa, nos Estados Unidos. E depois, ao longo da vida, ele foi se dedicando, depois entrou nas teorias da negritude, né, com Senghor e tudo mais, buscando outras visões de mundo, né, outras perspectivas. É um caminho meio parecido com o meu, inclusive. Outras perspectivas através das quais compreender a relação entre pessoas e a comunicação, né, seja escrita, seja falada, seja a comunicação entre culturas. E aí, ele chegou a um ponto que para mim é o ponto mais interessante, que é o ponto da criolidade, né? A ideia do crioulo aqui, não sei se vocês sabem, mas crioulo é um nome que se dá para os idiomas que nascem nas culturas de países colonizados, que é essa misturinha, né? Uma mistura, um idioma que nasce como uma misturinha entre a língua do colonizador e as línguas dos povos autóctones, dos povos da terra, né, dos ditos colonizados. E aí, ele escreveu um livro que eu queria ler para vocês hoje a introdução dele. É A Poética da Relação. Poética da Relação é o nome do livro, mas é também um conceito que ele vai desenvolver ao longo da obra como um todo. Ele vai opor a ideia da política do ser, né? A política do ser é o quê? É um conceito, vou resumir bem aqui, viu? Desculpa os estudiosos profundos, mas é só para efeito do que eu quero compartilhar hoje. Diferente da política do ser, né? Que essa tentativa que as ciências fazem, né? Inclusive eu incluo aí a psicologia, essa tentativa de traçar o formato, né? Qual que é a política, quais são as normas, por onde passa cientificamente, né? Através de métodos, vamos buscar e analisar o que é o ser, né? Então são essas teorias, essas buscas da política do ser, compreender o ser humano. Existem muitas teorias por aí sobre isso, e hoje em dia elas estão até bem popularizadas, né? Não sei se para bem ou para mal, mas você encontra por aí o tempo todo coach de vida, né? Pessoas que estão buscando te ensinar o que é ser, qual é a melhor forma de ser humano no mundo e, em geral, a forma mais rentável, né? A forma que vai te dar mais dinheiro, que vai te tornar mais próspero, mais próspera aí nesse mundo capitalista nosso. Então, mas diferente da política do ser, o que o Édouard Glissant propõe é que a gente pense na experiência do ser humano do mundo menos por esse ângulo e mais por um ângulo que ele chama de poética da relação. Então ele vai opor política do ser à poética da relação. E claro que isso vai me interessar muito, né? Porque a minha busca por compreender as relações, a comunicação, como é que se estabelece aí o encontro entre o eu e o outro, e os desencontros, né? Que acho que me interessam ainda mais. As formas como a gente às vezes diz uma coisa e fulano entende outra e vice-versa. Aqui a gente vai falar, quando fala de poética, a gente fala de algo mais fluido, né? Que não é uma visão científica, mas uma visão mais artística das relações humanas. E aí o foco deixa de ser o ser, né? Política do ser, e passa a ser a relação. Então há aqui subterraneamente a ideia de que a gente se constitui como ser, né? O que eu sou tem mais a ver com como eu me relaciono do que exatamente com algo aqui intrínseco a mim, essencial e tudo mais. Mas não vou ficar teorizando demais, não, que eu tô aqui para fazer uma leitura bacana, espero que vocês gostem. Tá marcando meu momento de reinteresse, né, pelos estudos literários, ao mesmo tempo
Com certeza são reflexões que me ajudam a compreender melhor a mim mesma, a dar significado para minha vida e para aquilo que me marca, né, quem eu sou nesse mundão. Como eu disse, eu estou juntando meus pedacinhos. E me ajuda na cartomancia, me ajuda também, com certeza, na programação, porque, afinal, tudo que a gente vai fazer nesse mundo tem relações, não é mesmo? A gente precisa se relacionar, seja com o outro, com outras pessoas, clientes, outros funcionários e tal, seja no caso da cartomancia, né? É preciso o tempo todo ser uma ponte ali entre um plano das ideias, um plano subjetivo que está sendo contado pelas imagens das cartas e o plano prático, né? Material concreto, traduzir o que eu estou vendo ali para o cliente, para a cliente. Então, enfim, acho que reflexões sobre a poética da relação são sempre muito úteis. Fico muito feliz em relembrar, honrar aqui esse filósofo martinicano que eu gosto tanto, que é o Édouard Glissant. Então, vou ler para vocês a introdução desse livro, Poética da Relação. O início é um dos inícios de livro, gente, mais lindo que eu já vi na vida. E se chama A Barca Aberta. Primeiro capítulo, sei lá, ele não chama de capítulo, mas primeira sessão do livro. E eu começo assim. Quer beber uma aguinha? Se você também se interessa por reflexões sobre relacionamentos, comunicação, acho que você vai gostar. E ele começa historicamente. Ele diz: aquilo que petrifica na experiência da deportação dos africanos para as Américas é sem dúvida o desconhecido, enfrentado sem preparação nem desafio. A primeira treva foi o ser arrancado à terra cotidiana, aos deuses protetores, à comunidade tutelar. Mas isso ainda não é nada. O exílio suporta-se, mesmo quando se dera. A segunda noite foi de torturas, de degeneração do ser, provocada por tantos incríveis sofrimentos. Imaginem 200 pessoas amontoadas num espaço que mal poderia conter um terço delas. Imaginem o vômito, a carne viva, os piolhos pululantes, os mortos jacentes, os agonizantes apodrecendo. Imaginem, se forem capazes, a embriaguez vermelha das subidas ao convés, a rampa que é preciso subir, o sol negro no horizonte, a vertigem, esse deslumbramento do céu colado às ondas. 20, 30 milhões de deportados durante 2 séculos ou mais. A degradação, mais sempiterna que um apocalipse. Mas isso ainda não é nada. Aterrador é o abismo, 3 vezes ligado ao desconhecido. O primeiro é um terror inaugural, quando mergulhas no ventre da barca. Uma barca, segundo a tua poética, não tem ventre. Uma barca não engole, não devora. Uma barca pilota-se a céu aberto. O ventre dessa barca dissolve-te, precipita-te num não-mundo, onde gritas. Essa barca é uma matriz, um poço matriz, geradora do teu brado, produtora também de toda a unanimidade por vir. Porque se estás só nesse sofrimento, partilhas o desconhecido com alguns que ainda não conheces. Essa barca é a tua mãe matriz, um molde que, no entanto, te expulsa. Grávida, tanto de mortos como de vivos, condenados a uma morte adiada. O segundo abismo é o abismo do mar. Quando a marinha vocês me perdoem, me emociona.
Quando a marinha dá caça ao negreiro, o mais simples é aligeirar a barca, lançando ao mar a carga com um lastro de grilhetas. São os sinais de pistas submarinos, do Golfo da Guiné às ilhas de Sotavento. Assim, toda a navegação do esplendor verde no oceano, a melancolia das travessias em transatlântico, a glória das regatas desportivas, a tradição das corridas de canoas e de pagaias, sugere, com uma evidência de algas, esses abismos, essas profundezas, pontuados de grilhetas enferrujadas. O abismo é verdadeiramente uma tautologia. Todo o oceano, todo o mar, por fim afagado com doçura pelos prazeres da praia, é um enorme começo, só ritmado por essas grilhetas cobertas de verdete. Mas, para que essas costas ganhem forma, e antes que possam ser concebíveis ou sequer visíveis, quantos tormentos desconhecidos! A face mais petrificante do abismo encontra-se de fato diante da proa do navio negreiro. Um rumor pálido que tanto pode ser nuvem de tempestade, chuva ou morrinha, como fumo de uma fogueira tranquilizadora. De ambos os lados da barca desapareceram as margens do rio. Que rio é este, então, sem meio? De ambos os lados da barca desapareceram as margens do rio. Que rio é este, então, sem meio? Apenas com um em frente? Não vogará esta barca pela eternidade nos confins de um não-mundo que nenhum antepassado frequenta? A terceira forma do abismo projeta, assim, em paralelo com a massa de água, a imagem invertida de tudo que foi abandonado e que para muitas gerações só será encontrado nas savanas azuis da memória ou do imaginário, cada vez mais tênues. Essa ascese de atravessar assim a terra-mar, que não se sabe ser o planeta Terra, sentindo desvanecer-se não só o uso da palavra dos deuses, mas também a imagem próxima do objeto mais cotidiano, do animal mais familiar. O gosto evanescente da comida, o cheiro persistente da terra ocre e das savanas. Eu te saúdo, velho oceano. Tu guardas nas tuas cristas o barco secreto dos nossos nascimentos. Os teus abismos são o nosso próprio inconsciente, povoados de fugidias memórias. Depois desenhas essas novas costas, onde nós depomos as nossas chagas estriadas de alcatrão, as nossas bocas ensanguentadas e os nossos gritos silenciados. A experiência do abismo está no abismo e fora dele. Tormento daqueles que nunca saíram do abismo, que passaram diretamente do ventre do navio negreiro para o ventre violeta dos fundos do mar. Mas a sua provação não morreu, vivificou-se nesse contínuo descontínuo. O pânico do país novo, a saudade da terra perdida e, por fim, a aliança com a terra imposta, sofrida, redimida. A memória não sabida do abismo serviu de lodo para essas metamorfoses. Os povos então se constituíram. Mesmo que tivessem esquecido o abismo, mesmo que não conseguissem imaginar o tormento daqueles que aí pereceram, não deixaram de tecer uma vela, um véu, com o qual, não regressando à terra anterior, se ergueram nesta terra aqui, súbita e estupefata. Encontraram nela os primeiros ocupantes, também eles deportados por um saque imóvel. Ou então, adivinharam apenas os seus vestígios devastados. Terra do além, tornada terra em si. E esse véu desconhecido, que por fim se desfraldou, é irrigado pelo vento branco do abismo.
e assim o desconhecido absoluto, que era a projeção do abismo, e transportava eternamente, esse abismo infinito tornou-se, por fim, conhecimento. Não só conhecimento particular, apetite, sofrimento e fruição de um povo em particular, não só isso, mas o conhecimento do todo, que aumenta com a experiência do abismo e que do todo liberta o saber da relação. Tal como a separação primordial não implicava nenhum desafio, também a antecipação e a vivência da relação não implicam qualquer felicidade. Os povos que experimentaram o abismo não se vangloriam de terem sido eleitos. Não julgam ter dado origem ao poder da modernidade, da mistura dos sangues numa terra desconhecida, não. Vivem a relação como quem desbrava, à medida que adquirem o esquecimento do abismo e que a sua memória vai se consolidando. Porque se essa experiência fez de ti vítima original flutuando sobre os abismos do mar, uma exceção, ela tornou-se comum para fazer de nós, os descendentes, um povo entre outros. Os povos não vivem da exceção. A relação não é feita de estranheza, mas de conhecimento compartilhado. Podemos dizer agora que essa experiência do abismo é a coisa mais bem partilhada entre os seres humanos. Para nós, sem exceção, por muito que mantenhamos a distância, o abismo é também projeção e perspectiva do desconhecido. Para além do abismo, apostamos no desconhecido. Tomamos partido por esse jogo do mundo, pelas índias renovadas, em direção às quais gritamos, por essa relação de tempestades e de calmarias profundas, onde possamos honrar as nossas barcas. É isso que nos faz insistir na poesia. Apesar de consentirmos em toda a irrecusável tecnologia e ciência, apesar de concebermos as manobras das políticas a consertar, o horror de vencer fomes e ignorâncias, torturas e massacres, e a totalidade do saber a conquistar, o peso de cada maquinaria que acabaremos por controlar, e a fulguração desgastante da passagem de uma a outra, era, da floresta à cidade, do conto ao computador. Há na proa, agora como um gado, esse rumor restante, essa nuvem ou chuva ou fumo tranquilo, o abismo. Conhecemo-nos enquanto multidão, no desconhecido que já não aterroriza tanto. Gritamos o grito da poesia. As nossas barcas estão abertas e nelas navegamos para todos. Essa é a introdução do livro do Glissant, Poética da Relação. E usando do exemplo duro dos navios negreiros, dessa extradição tão dolorosa dos povos africanos rumo a terras desconhecidas, né, nas Américas, ele usa essa imagem para trazer algo tão profundo, né, que é o abismo que há, esse abismo que é um nome para o desconhecido e que há entre nós sempre. Não existia só nesses homens e mulheres vindos em condições tão dolorosas para terras distantes, esse abismo, esse desconhecido de ser tirado totalmente de tudo aquilo que te é familiar e levado a experimentar um outro, algo que você não conhece, mas ao longo do livro ele vai usar dessa imagem para contar pra gente que esse abismo a gente experimenta todo dia. É o abismo do negro, desse espaço preto entre o eu e o outro. Aquele lado, né, da outra pessoa que você nunca vai conhecer porque é dela, é parte daquela intimidade profunda,
a que todos e todas nós temos direito, né? O nosso mundo dos pensamentos, das reais intenções, das mais profundas pulsões. A gente experimenta esse abismo todos os dias. E lidar com esses abismos, talvez, seja uma característica muito única dos povos ditos colonizados. Essas pessoas que foram forçadas ao longo da história a ter que lidar com o desconhecido do outro. Não tiveram a opção de ser o mais forte, né? Na batalha das culturas entre os mais fortes e os mais fracos, os mais fortes, aqueles que colonizam, que vencem as guerras. Os vencedores, né, em geral, eles não são muito chamados a lidar com a diferença que o outro é, né? Eles podem simplesmente se impor, falar, não, olha, independente de como você pensa, de quais são suas intenções, posturas, seus afetos, as coisas aqui vão ser do meu jeito e pronto, vão ser assim e pronto. Por mais que isso dê uma vantagem a esses povos, né, econômica, cultural, enfim, eles podem espalhar a cultura deles, a forma deles de viver no mundo e a moeda deles pelo mundo, né? Olá, Estados Unidos e seus dólares, mas isso torna eles para sempre infantis, me parece, em algo que amadurece no coração das culturas das pessoas crioulizadas, né? Dos vencidos nas batalhas. Esses vencidos, eles têm que desenvolver o amadurecimento dessa coragem de lidar com o desconhecido, com o abismo, com a diferença. Aprender a conviver com o medo. O medo de que talvez o outro esteja mentindo, o outro esteja dizendo uma coisa e fazendo outra, intencionando uma terceira. Existe uma faculdade aí que se desenvolve nos povos criolizados, né? Nos povos vencidos e seus descendentes. Os povos da mistura, né? Os povos resultados da mistura cultural mesmo. Esses que não são os de sangue puro, os marginalizados. Aquele que não tem o poder de impor-se sobre o outro não tem outra chance a não ser aprender a lidar com ele. Se relacionar de algum jeito. Se você mantém suas intenções puras, você vai realmente buscar superar esse abismo, né? Esse negrume que há entre o eu e o outro. Se você não mantém as intenções puras, e aqui não há julgamento moral de forma alguma, você vai aprender uma malandragem, né? Por tanto tempo, uma característica aí do jeitão do brasileiro, mas provavelmente uma característica de muitos dos povos mestiços, crioulos, resultantes, descendentes desses vencidos. Essa postura de quem dá um nó, né? Encontra um jeitinho malandro de lidar com um mundo que claramente está feito à imagem e semelhança do rei, do vencedor. E ele não quer ouvir sua voz, ele não quer ouvir a forma diferente como você pensa, sente, age, organiza a sua sociedade, sua comunidade, se relaciona com a terra, com a prosperidade. Não. Ele quer se impor e eliminar quem pensa diferente. Nessa postura, como eu disse antes, né, para sempre imatura das faculdades de uma poética da relação. Mas o vencido não. Ele é impelido, talvez a gente não quisesse ser, mas a gente é impelido a lidar com o diferente. Não nos é dada essa opção de ignorar o diferente e impor-se. Então você pode escolher as formas, né? Como você vai lidar com esse diferente. Você pode burlar as leis que esse vencedor estabelece. E aí você vai ser o fora da lei, a fora da lei.
ou você vai buscar estabelecer uma forma de dançar com isso, de fazer arte com isso, de amadurecer uma coragem que te faz penetrar essa névoa, esse negrume e buscar uma conexão coração a coração com o outro que chega até você. Quanta coragem, né? É preciso. Desafiar-se a confiar, a ter fé que o outro, a outra está falando a verdade, quer o seu bem também, quer negociar com você, não quer só impor a vontade dele ou dela e pronto, acabou. Como um vencedor de batalhas, né? Quanta coragem é necessária. Coractio. A ação alinhada com o coração. E essa é a base, né, da comunicação. Então, da comunicação, enfim, que constrói, né, que estabelece vínculos e não que estabelece rupturas e a separação extrema do mundo entre direita e esquerda, vencedores e vencidos. Essa separação, ela cabe à política do ser. Mas na Poética da Relação, proposta pelo Glissant, e fica aqui a sugestão de leitura, né, desse livro que é maravilhoso, talvez eu volte a ele em outros áudios, sei lá. É realmente que a gente se desafia a cada dia a construir as tais das pontes que a comunicação honesta e nobre pode proporcionar, né? E ela pede coragem. Uma coragem que eu me arrisco a dizer estão mais habilitadas a desenvolver os tais vencidos, os tais marginalizados, os tais mestiços. Sei que essa palavra hoje em dia tem um monte de significados negativos, mas aqui eu me dou o direito de usá-la como um grande trunfo, adquirido à custa de muita dor dos nossos e das nossas ancestrais, mas um enorme trunfo. Eu sou uma mistura. E se eu sou uma mistura, eu sustento com coractio, com coragem, o fato de que aqui dentro de mim tem um eu e um outro. Interagindo, interactuando e não se negando um ao outro, promovendo uma ruptura na criação, não, estabelecendo vínculo, porque ele já começa aqui dentro, com meus paradoxos, com as minhas incoerências, porque sou resultante da mistura. E se é possível eu estar aqui viva, e vários e outros, muitos e muitas culturas crioulas estão aí, criativas, artísticas para danar, o vínculo não foi cortado. O vínculo entre tudo que existe ainda está e permanece através dessa magia sagrada da comunicação. E eu esqueci de dizer, né, para fechar, eu não só amo a comunicação, me interesso por ela, pesquiso ela e busco vivê-la com consciência através da literatura, da TI, da cartomancia. Eu também busco ela na espiritualidade, sabe? Há um vínculo também, mas isso é tema para outros áudios, talvez. Há um vínculo também entre os vivos e os mortos, né? Nada se rompe, é uma ilusão. Uma ilusão criada por essas visões de mundo bélicas, separatistas, né? Essas visões que separam o mundo entre vencedores e vencidos. Talvez essa separação não exista onde há comunicação. Poética.